Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 4, que diz, o título da mensagem é Abraão foi justificado pela fé. Romanos 4, que diz o seguinte: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Vamos repetir. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na incircuncisão, mas não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também anda nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito:
por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus, aqui em Romanos, pela primeira vez ela fala aqui no nosso pai Abraão, do qual todos nós nascemos, somos sementes benditas de Abraão, o filho da promessa, o qual o Senhor tomou, como semente bendita do Senhor, e por intermédio dele o Senhor nos prometeu, vida e vida com abundância. O Senhor prometeu a Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar, que se ele pudesse contar a areia do mar, também poderia contar a sua descendência, Deus apareceu a Abraão lá em Gênesis 12, irmãos, bem no comecinho, e a palavra, o texto da mensagem diz assim, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Mas não é Abraão, pastor Israel? Não. Naquele tempo ele chamava Abrão, Depois que Deus mudou o nome dele para Abraão, exatamente para mostrar a abertura do leque, de como a descendência dele seria grande, Depois de 25 anos, o senhor Abrão peregrinando, sem ter morada fixa de um lugar para o outro, e Deus não tinha ainda dado para ele, o segmento, daquela promessa que foi feita a ele quando Deus chamou ele em Gênesis 12, Deus chama Abrão e lhe faz promessas, E aqui, então, Paulo, aqui já milhares de anos depois, o povo de Israel, depois que Deus começou, Deus, depois de 25 anos que Deus chamou Abrão, Deus lhe deu o filho que ele tinha prometido, que era Isaac, o filho da promessa, E Isaac também, quando casou, já tinha 40 anos de idade, E foi aí que ele casou, E demorou ainda um bom tempo, para poder constituir filhos, Porque a esposa de Isaac também
assim como Sara, nossa mãe, né? Esposa de Abrão, que depois tornou-se Abraão, né? Assim como Sara, a esposa de Isaac também era estéril, né? Rebeca, né? Então, Isaac, quando casou, já tinha idade de 40 anos, né? E aí nasceu Esaú e Jacó, né? E daí, de Esaú e Jacó, né? De Jacó é que nasceu as 12 tribos de Israel, né? E então vocês vejam que isso durou um tempo grande, um tempo enorme, um tempo extenso, né? Numa contagem simples aqui, nós podemos chegar aproximadamente aí já há quase 100 anos, né? Quando nasceu, né? O nosso primeiro pai, um dos 12, né? Que foi o primogênito de Jacó, né? Então, já foi quase 100 anos após Deus ter aparecido e feito a promessa para Abraão, né? Deus aparece a Abraão e lhe faz promessas, né? E aqui Paulo, né? Então isso durou, irmão, depois disso, né? Durou 430 anos o povo de Israel ali no Egito, né? Vivendo, sendo escravizado por Faraó, né? Sendo ali lapidados, né? Sendo escravizados exatamente para passar por lutas, por dores, por sofrimentos, para ser provado, né? Porque o ouro, ele é provado no fogo, irmãos. E assim também a semente bendita de Abraão, que somos nós, também os nossos pais foram provados no fogo, né? Assim como nós também hoje ainda somos de muitas formas, né? Para que nós possamos viver para Cristo, fazer a vontade de Cristo e morrer por Cristo, né? Sendo semente bendita do Senhor, né? Então, de modo que aí Paulo, depois de 430 anos, aí que chegou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, né? Aí de Moisés até Cristo durou mais 1450 anos aproximadamente, né? 1445, 1450 anos em números redondos, vamos dizer assim, né? E de Cristo, Paulo deve ter nascido, eu creio, provavelmente, né? Mais ou menos na mesma época de Cristo, né? Porque Paulo começou logo depois que os apóstolos, né? Na abertura das igrejas, levantaram os 7 diáconos para apóstolo, né? Que foi o Estevão, que era o líder deles, que morreu apedrejado, e Paulo consentia, estava ali. Então, eu creio que Paulo já era um jovem, já chamado Saulo, né? Já com mais de 20 anos, porque já era um homem adulto, que já tinha poder de decisão, né? Ali trabalhando, escoltando debaixo de vara o povo de Deus para ser preso, né? Então, de modo que ele, com toda certeza, era jovem, mas tinha mais de 20 anos, né? A Bíblia não fala bem o certo. Então, Paulo, né? Que era Saulo, aqui ele fala pela primeira vez no nosso pai Abraão, né? Assim com ênfase aqui em Romanos 4, né? Abraão foi justificado pela fé, né? Isso Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, né? E aqui Paulo dá continuidade nesse fechamento, né? Do verso do capítulo 3 de Romanos, né? Onde fechou dizendo: se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, né? Ou seja, a fé de Abraão, né? Que tinha Abraão, né? Da qual nós passamos a ter também, porque somos semente bendita do Senhor, descendência de Abraão, né? Então, a nossa salvação não é pelas obras e também não é pela lei, né? E sim pela fé e graça, né? Pela fé e graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É pela fé e graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obras sim, mas obras da fé, né? E não da lei, né? É por obra
da fé e graça que vem para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, né? Mas obra da fé e graça, né? Porque através das obras que ele praticou pela fé, né? Pela graça alcançada que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que obras são essas, né? Obra de retidão, obra do amor, né? Do compadecimento, de justiça, né? Pela obra de justiça e graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Pela fé, justiça e graça. Teve obras, sim, teve obras, nós também temos que ter obras, né? Mas obras praticadas pela nossa fé em Cristo, pela justiça que provém de Deus, né? Praticamos a justiça, né, das boas obras, do amor, né, que o Senhor derramou nos nossos corações, né? Então, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, né? Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, né? Essa confirmação aqui vem exatamente porque por que Abraão creu em Deus, isso foi lhe imputado como justiça, né? Abraão, quando Deus pediu para Abraão que desse o seu filho, né? Que subisse ao monte e sacrificasse o seu único filho, né? Sacrificasse ele ali em holocausto a Deus, né? Deus não questionou, Abraão não questionou Deus. Mas, Senhor, eu só tenho ele, é meu filho, não posso fazer isso. Mata-me, deixa meu filho viver. Não, Abraão não questionou Deus em nada. Deus mandou, vai, sobe ao monte, daqui 3 dias, você vai, sobe e me dá e sacrifica seu filho Isaque em holocausto a mim. Deus passou a ordem, Abraão, sem questionar, juntou tudo ali, a comitiva que ele tinha que subir para poder levar, para levar lenha, para levar as coisas que tinha que levar, pegou Isaque, levou e foi fazer o sacrifício, né? Ele foi sacrificar o seu filho. E Deus levou a Abraão à última consequência, irmãos. Abraão subiu até uma certa distância, quando chegou no pé do monte, onde ele ia sacrificar seu filho, né? Falou para os moços que estavam com ele: vocês ficam aqui, e eu e o moço vamos subir, prestar sacrifício a Deus e voltaremos. Aleluia, Pai. Olha a fé de Abraão, irmãos. Olha a fé que Abraão tinha. Deus não tinha dado nenhum carneiro, nenhum cabrito para Abraão sacrificar. O sacrifício que ele ia prestar a Deus, ele ia sacrificar o seu próprio filho. Ele ia matar Isaque, colocar em cima da lenha e oferecer a Deus em holocausto. E Abraão tinha plena convicção que pela palavra de Deus, que Deus tinha falado para ele, né? Que o Isaque era o filho da promessa, né? Então Abraão sabia que Deus iria providenciar, né, o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, né? Abraão sabia que Deus ia levar ele na última consequência, e Deus o levou. Abraão subiu ao monte e chegou lá no monte, no lugar determinado por Deus, né? Montou ali o altar do sacrifício, né? E Isaque perguntou para o pai, né? Mas pai, nós viemos aqui sacrificar, mas cadê o cabrito, o carneiro do holocausto, pai, né? Aí Abraão respondeu para Isaque com o coração apertado, né? Aquele coração apertado porque era seu filho e era seu único filho, né? E até então Deus não tinha falado nada com ele ainda sobre preparar o carneiro para o holocausto, né? E Abraão falou: filho, respondeu para Isaque: filho,
Deus preparará para si um cordeiro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E Abraão preparou o altar, Deus não falou nada com ele. Colocou a lenha, Deus não falou nada com ele. Ajeitou tudo, não falou nada com ele, né? E aí Abraão, sem questionar Deus, em hipótese alguma, pegou o filho, amordaçou o filho e jogou o filho em cima do altar, do altar do sacrifício ali. Eu creio que com os olhos vendados, né? Com os olhos vendados, com a boca fechada. E Abraão colocou o filho em cima ali. E ao que Abraão levantou o cutelo, né? Para poder sacrificar o filho em cima do altar, o anjo bradou com ele bravamente: Abraão, não faça isto. Não faça isto. Eis aí o cordeiro. E Abraão, na mesma hora, olhou para trás, já com o braço erguido, com a mão no alto. Com a mão no alto para descer o cutelo e sangrar o filho. E o filho derramar o seu sangue no altar. Ele tacar fogo. O anjo bradou com Abraão: não faça isto, Abraão. Eis aí o cordeiro, Abraão. Eu creio que Deus, o anjo, ao bradar com Abraão, ao falar isso para ele, né, ele deve ter inclusive segurado a mão de Abraão para não descer, né, porque Abraão era homem de fé. Abraão era homem que cumpria a determinação de Deus. A fé de Abraão era tão grande, irmãos, que imagino eu, coisa do meu coração, que Abraão tinha a plena convicção que após o filho ser sacrificado, Deus podia ainda dar vida para Isaac e retornar o espírito de vida em Isaac. E Deus levou ele à última consequência. Então Deus viu que podia fazer sim com que a semente de Abraão fosse preparada, que seria semente boa, seria semente bendita, seria semente que daria bons frutos, né? E após o anjo bradar com Abraão dessa forma e não permitir, né, que ele sangrasse o filho, foi ali, não tinha mais tempo, irmãos. Era só descer o braço e sangrar o menino, né? E o menino estava morto, né? Estava morto, estava levado ao final da situação. Se Deus não o ressuscitasse, Deus tinha que dar um outro filho para ele. E ele provando que tinha fé em Deus, que ele obedecia à ordem de Deus, que Deus era poderoso para preparar para si um cordeiro no lugar de Isaac. E aconteceu, irmãos, aconteceu. Eu creio que na última fração do último segundo, né? E assim aconteceu. Aconteceu, e Abraão olhou para trás, o anjo falou para ele, olhou o carneiro amarrado lá no pé do pau. Então ele soltou o filho, né? Tirou o filho de cima do altar, soltou o filho, né? E foi lá e pegou o carneiro, sacrificou o carneiro e prestou o holocausto a Deus, do qual Deus tinha determinado. E ele cumpriu sem uma vírgula a determinação de Deus. Por isso ele foi imputado como amigo de Deus. Por isso as obras da fé de Abraão têm essa prevalência, né? Mas a nossa salvação é por fé, justiça e graça. E a obra de Abraão não foi imputada a ele como obra, e sim como justiça. É aquilo que Paulo fala: mostra-me as tuas obras sem fé, que eu te mostrarei a minha obra pela fé. Então é isto que Paulo fala, e esta fé genuína, real e verdadeira da semente bendita do Senhor, que Abraão, né, escolhido por Deus, separado por Deus. E quando Deus chamou Abraão ali, é uma mensagem para outro dia, lá em Gênesis 12, Deus chamou ele e falou para ele, né? Antes de Deus falar qualquer outra coisa,
Né? Deus chama Abraão e faz promessa. E Deus falou para ele: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei ou lhe mostrarei. E assim Abraão, sem perguntar para quê, para onde, quando, né, como, sem uma palavra, Abraão cumpriu à risca a ordem de Deus. E nós somos. Eu sou, você é e nós somos. Todos nós que obedecemos a Deus através do seu Filho Jesus, do sacrifício do seu Filho Jesus pela sua palavra. Somos sementes bendita do Senhor, né? Aqui, por esta palavra. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Aleluia, Pai. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Esta bem-aventurança. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aleluia, Pai. Ou seja, essas bem-aventuranças das quais Davi mencionou aqui, ela vem tanto no grego como no judeu. Tanto para o judeu como para o ímpio. Desde que tanto um quanto o outro tenha a circuncisão do coração. A circuncisão que é da carne, se não for do coração, ele não receberá essas bem-aventuranças das quais Davi mencionou aqui. E o ímpio, que não tem circuncisão nenhuma cirúrgica, mas recebe a circuncisão que é do coração pela fé em Cristo, ele toma posse dessas bem-aventuranças das quais Davi mencionou aqui. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão.
Abraão não tinha circuncisão até então, mas Deus falou, ele teve fé e creu e obedeceu. Foi circuncidado depois, porque Deus deu como regra, como norma, mas ele não estava circuncidado. A circuncisão de Abraão foi do coração. Deus apareceu para ele, o chamou e deu ordens, e ele creu e obedeceu. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, porque ele creu. Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?